Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Pobrecast. Hoje nós estamos com o Michael X, esse garoto aí que teve uma infância brilhante, e a gente vai bater um papo com ele aí agora aí e saber um pouquinho mais aí. Michael X, quem foi Michael X lá de trás, lá da infância? Boa tarde, pessoal. Quem foi? Menino pobre, humilde, que tem uma história doida, maluca aí, que eu não sei se eu sou mineiro ou se eu sou paulista. Você sempre morou em comunidade? Sempre morei na periferia. Periferia? Sim, eu fui criado na região da Brasilândia, né? Meu pai e minha mãe, o primeiro lugar que eles moraram foi na região da Favela do Pó, ali na freguesia. Depois a gente morou no Jardim Maracanã por 14 anos e depois viemos para o Morro Doce em 1998. Mas nessa época você tinha brincadeira, fazia as brincadeiras assim, tipo, empinava pipa, bolinha de gude, Moleque! ping-pong na rua, como é que era? Jogava futebol, arrancava o Moleque, dedão na... brincadeira dos anos 90, mano. É bola todo dia, sem dedo, bolinha de gude, eu não tinha nem unha, pipa, tinha dor no pescoço, torcicolo, que até ia dormir assim. Jogava assim, tipo... Eu empinava pipa, hein? Não era pipeiro de ventilador, não. E fazia pegava o bambu, cortava a taquara, Não, pipa- entrava pra dentro do mato. Pipa eu cheguei a fazer os meus pipas, né? Tinha um colega lá que era vizinho que ele me ensinou a fazer os pipas, né? Com o bambu. Aí eu aprendi a esticar a folha do pipa no fogo, no fogão. Colocava folha de seda com a cola e jogava assim pra dar aquela esticada. Primeiro você faz a armação, né? Depois você vem com a cola, aí depois a folha não fica esticadinha, né? Aí o segredo é pegar o pipa, chegar no fogão, um pouquinho distante para esticar a folha, né? Aí ficava... Dava aquela esticada. E fazia tudo assim, tipo, Tudo. cerol, Até a esticava a rabiola. linha. Cerol, bicho, a lata nós colocava o vidro e ó, macetando na marreta. Eram umas latas de óleo, aquelas de ferro, tipo, parecia um ferro A duro. melhor que eu gostava era das latas do Leve Leite, que ela era grandona, dava pra colocar vidro pra caramba, né, mano? Era da hora, hein? Ia batendo. Ixi, essa época aí eu jogava bola, hein, mano? Cara, Os caras me confundiam com a bola de vez em quando, né? confundia? Puta que... Sempre foi gordinho, aí o cara queria me chutar. Nossa Falou, senhora. ó, cara, respeita nós aí, né? Caramba. Eu era zagueiro, mas eu era zica. O André tá ligado aí, o André que era da época aí, ó. O André... Ligado que O André, era vai... bruto, hein? o André a gente vai puxar também as histórias dessa época. O André aí. vai ser convidado também? Vai, eu vou convidar o André Opa, pra aí, gente ver as histórias dele aí. top. O Michael X, e fora a questão aí de você ter morado na periferia e ter toda essa passagem de construção, que periferia geralmente as brincadeiras são mais corporais da época. Porque a gente não tinha acesso aos videogames na época, né? Era muito caro. Ainda é hoje, né? Mas só que pelo menos na época dava pra alugar tudo. Mas eu Puta peguei. que pariu, era negócio de locadora, né? Mas eu peguei a parte da transição, você tá ligado, né? Que ali os anos 90 para 2000 veio, a gente brincou muito na rua, mas também teve contato com tecnologia, porque mesmo sendo caro, dava para alugar, né, o videogame. Era da Alugava hora, na época. era da hora, né? Jogava fliperama também, fliperama era da hora, Os hein? fliperama era aquelas. Eu lembro que quando na época que eu jogava ali na Lapa, aqui em São Paulo, tinha aquelas casinhas no shopping da Lapa, tipo uns galpãozinhos. Sim. Nossa, mas fedia até uma caatinga louca, assim, de não, tanta aglomeração, mas era legal, né? É porque a galera fumava dentro do lugar, né? Bebia, tudo. E aí chegou uma época que ficou até meio perigoso esses lugares. Tirava né? contra. Ixi, Contra Nossa. era um monstro, hein, moleque? Contra era embaçado, hein? Era uma época. E eu era bom no The King of Fighter, hein? The King of Fighter eu era monstro. Street Fighter também brincava um pouquinho, mas o melhorzinho mesmo era no The King of Fighter. The King era da hora. Nossa, da Mas eu hora. sou da época do Mortal Kombat, sou da época do Street Fighter. O meu tio tinha um bar e ele tinha a máquina de fliperama. E a gente Caramba. fazia um esquema com a linha na ficha. A gente não tinha dinheiro pra ficar comprando toda hora. Nossa, tipo Aí- de pescaria? Pescaria. Você jogava,
aí puxava, aí a ficha voltava um pouquinho, você soltava, voltava um pouquinho, aí dava vários créditos, moleque. Nossa, era vários esquemas então pra fazer. Igual o orelhão, a ficha, tinha vários esquemas. Nossa, o orelhão, você me fez lembrar o que acontece. O meu primo, ele tinha um aparelhinho que chamava Badisc. Não sei se você já ouviu falar, Badisc. Não. Tirava espanava os fiozinhos do orelhão traseiro e colocava 2 jacaré e pegava a linha direto. Nossa. Nessa época, a gente fazia namoro, aquele namoro virtual, né? bate-papo por via telefone. Era sala, né? Sala, era chat de bate-papo por via telefone. Eu manjava, mas eu nunca entrei nessas paradas aí. Eu nunca entrei não, mas eu conheci uma galera que era E viciada. aí tinha um aparelhinho que chamava Badisc, meu primo eu conheci através dele. E aí ele apertava discava num aparelhinho assim, o teclado do telefone, porque nessa época o telefone era aquele de rodar. Sim. Você colocava o dedo nos números e ia girando. Não sei se a galera aí sabe Só que ainda esse aparelho. Exatamente, isso aí é meados década de 90, que foi muito, enraizou muito. Os anos 80. 80 para a transação de 90, esses aparelhos aí. Hoje nem tem orelhão mais. Exatamente, essa época, inclusive, linha telefônica era caríssimo, se trocava por um veículo na época, não sei se você pegou. Lógico, linha de telefone era até considerado como investimento, tinha gente que comprava linha de Exatamente. telefone para fazer Fazia investimentos. Olha que doideira, não dá nem para acreditar. Fazia troca da linha telefônica, que era plano de expansão na época, e tinha o mesmo valor de um carro. Era caro. Nesta época aí. Isso aí era só quem tinha condição mesmo para ter uma linha de telefone. Então quem dominava a época era os orelhão, né? E lembra das filas que tinha nos orelhão? Nossa, exatamente. Era da hora. Michael X, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai dar gancho à entrada aí do nosso debate, que é o confronto entre a geração dessa década dos anos 80 para a transição de 90 e com o avanço atual agora, né? Nós vamos debater. Eu lembro que você tinha comentado que numa das suas passagens profissional, você foi motoboy, né? Você trabalhou com motofrete? Eu costumo dizer que eu já fiz de tudo um pouquinho na vida, né? Só não fui garoto de programa porque o meu corpo não deixou, né? Mas se não, eu tava aí, né, pai? Ganhando dinheirinho, né? Não, com certeza. E conta pro pessoal como que foi na sua época trabalhar de motoboy, porque não existia Easy, não existia aplicativo para você, GPS, para você se localizar. Como que foi assim você ter passado essa vivência trabalhando como motoboy com guia? Então, e com a atualidade que existe uma grande dificuldade, né, de alguns aspectos. Como que você tem essa visão? Então, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Eu sou da época quando... Eu não fiquei muito tempo trabalhando de motoboy, não. Eu nem sei dizer quanto tempo foi. Eu acho que eu fiquei nessa área, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio para 2 anos, né? E a época que eu trabalhei com motofrete, né? Eu sou da época do guia, né? Que a gente chamava de Bíblia, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas o guia, para quem não conhece, o guia era um mapa em forma de livro. Era a ferramenta do motoboy. E eu tive um problema com isso, né? Porque quando eu fui trabalhar de motoboy, eu não manjava nada, não conhecia nada de rua. Então, eu não sabia ir para a empresa de motoboy, que foi um colega meu que arrumou para mim. Eu não sabia chegar na empresa. Chegando na empresa, eu pegava o trampo, eu não sabia ir para o cliente. E quando eu chegava no cliente, eu não sabia voltar para a empresa. Para a base. E como que a gente fazia? Na época, a gente era... Até hoje, os motoboys são muito unidos, né? Então, na época, o que eu fazia? Para não ficar perdendo muito tempo com o guia, porque o guia você tinha que parar, olhar o endereço, procurar o endereço. E assim, era uma página. E aí, tipo, você tinha que conhecer o mínimo, o básico, para saber aonde era aquela avenida. Por localização geográfica, assim, então, no rumo, você tinha que ter direção. uma noção. Se você não tinha noção, você falava, nossa, o endereço é aqui, mas e aí? Certo. Como eu faço para chegar nessa avenida principal? Então, era complicado. Para quem não conhece, era treta. Então, o que a gente fazia para não perder muito tempo? Eu perguntava.
Parava, e aí, irmão? Mano, ó, sou novo de rua, como que eu faço pra ir pra tal região? Aí os caras falavam, ó, mano, você tem que pegar aqui essa avenida aqui e vai embora direto. No final dela você entra direita, esquerda e pra Gravatas. Mas essa parte pra mim não era nem... Essa parte era fichinha. A treta era acompanhar o motoboy, o cachorro louco. Sim. Porque você é cabaço, você tem medo, você vai andar devagar. E o cachorro louco fala, vem, me segue. Só que o mano me segue no ritmo dele. O cara tá 200 por hora. Deixava você no perdido E você ficava desesperado pra tentar acompanhar o cara, mano. Caraca. Era uma treta, Nossa. mas era da hora. Eu aprendi muito assim, perguntando. E olhando lá na empresa de motoboy que eu trabalhei, tinha um mapa, né, na parede. E o mapa na parede era tipo da cidade toda. Então eu ficava olhando as avenidas principais, ia criando na mente uma memória fotográfica, né, das regiões para onde você estava indo e passo a prestar mais atenção na sinalização. Ixi, o bagulho era louco nessa época aí. Então hoje eu conheço bem São Paulo, porque eu trabalhei, além de motoboy, ainda trabalhei um pouquinho com entrega, com transporte. Nessa época, quando mesmo com tanta dificuldade, hoje passando vários anos, você vê qual a importância que você vê em ter tipo, passado toda essa dificuldade assim, fora de tecnologia, porque hoje nós temos muita facilidade. Não se pergunta mais, as pessoas elas não têm mais essa ânsia, né? Tipo, de você ter que desbravar com pessoas, né, para descobrir. Então, pra mim, assim, pra eu, né, essa experiência, esse conhecimento que eu tive, me ajuda muito hoje quando eu vou dar aula, né? Porque eu dou aula em qualquer região de São Paulo sem dificuldade nenhuma. Porque eu tenho uma noção da onde eu estou e da onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Então isso me ajuda até hoje. Então, mas eu uso o GPS. Se eu uso o GPS? Uso. Eu uso muito o GPS para me acompanhar a situação do trânsito. Então, como eu estou de carro, não dá para ficar preso no trânsito, tem que sair de algumas situações. Então, eu faço um planejamento aqui para cada aluno, né? Eu estou planejando o que eu vou fazer, qual que é a dificuldade que o aluno vai encontrar. Só que às vezes eu tenho que mudar os planos ali. Por quê? Porque no GPS eu acompanhei e eu vi que estava tudo parado o trânsito. Então, a tecnologia ajuda muito, muito sim. Porque aí você passa a não depender de ninguém também. Sim. É legal você conversar, pegar informação, mas você não sabe quem está te passando a informação. Se está sendo correto ou como que está falando sendo, certo ou não. Certo. Então a tecnologia veio para ajudar, para agregar. Eu gosto de tecnologia. Só que, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda muito, em alguns momentos atrapalha muito também, né? Legal. Michael X, que atualmente ele é instrutor para pessoas que têm dificuldade de direção. E assim, você teve alguma história? Que história que você teve assim? Porque você lida com muitas pessoas também, né, no dia a dia assim. Ah, cara, eu tenho tem história inúmeras demais. histórias assim no segmento de autoescola. Meu Deus, é história demais, né? Primeiro, assim, né, eu sou instrutor e trabalho com educação no trânsito desde 2010, né? Fiz o curso de instrutor lá em 2010. Na época eu trabalhava na Ambev ainda, então eu fiquei um tempo morando na região da Moca, lá com a minha avó, para mim poder fazer o meu curso de instrutor, porque na época o ônibus aqui para o Morro Doce ele parava cedo, então não dava tempo para fazer o curso e voltar para casa, né? Então fiz o curso de instrutor, examinador de trânsito, né? E comecei a trabalhar em autoescola lá em 2010. Trabalhei 8 anos numa autoescola, no bairro aqui, né? Inclusive a gente trabalhou junto. É verdade. Aqui no Sabe Se Doido também é instrutor, né? Teve a passagem aí como instrutor de autoescola. Então eu, além de ser instrutor, eu sou examinador de trânsito também, né? Agora a história, cara, eu tenho várias histórias. É muita história, não sei nem qual escolher, né? E é uma história engraçada. Tem uma história que é legal, quer que eu conte? Conta, manda aí. É uma história que é assim, tipo, a gente vai vivendo as histórias com os alunos na autoescola, né? E aos profissionais a gente vai colocando alguns apelidos para marcar, né? E aí teve uma aluna que a gente apelidou ela de Socorro. Socorro. É, mano. Por que Socorro? Porque tinha um colega nosso, bacana, não vou citar nomes porque eu não quero ser processo.
e ele foi dar o primeiro dia de aula para a aluna. E aí ele foi, deu a aula, terminou a aula, voltou para a autoescola, deixava o carro próximo da autoescola e na época ele trabalhava com um Golzinho G4. Só que o Legal. Golzinho era canela seca, não tinha de trava, não tinha nada. Certo. Era a travinha na porta, o botão, né? E aí ele pegou e desceu do carro, e aí ele falou para o aluno, ó, quando você sair do carro, baixa o pino para trancar a porta. Só que ele pegou, saiu do carro, virou as costas e já foi direto para a autoescola, que a gente tinha tempo para fechar a aula, para colocar digital. E aí a aluna não entendeu direito, antes de sair do carro, ela baixou o pino antes de sair do carro, aí a porta travou. E ele saiu e foi embora, só que ela tentou abrir a porta e não conseguiu, ficou apavorada e começou a se debater lá dentro do carro. Socorro! 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 Me tira daqui! Eu tô presa! E aí nessa um menino tava passando na rua Certo. e falou, ô fulano, sua aluna tá lá dentro do carro gritando socorro, socorro. Aí ele, mas por quê? E ele voltou bravo, bufando, né? O que essa doida tá fazendo? Certo. Aí ela falando lá dentro do carro, você me trancou aqui! Ele, puxa o pino. Da E porta. ela, puxa o pino. Aí ela puxou o pino, não conseguiu Destravou abrir a porta. Aí ficou toda sem graça, saiu como que não aconteceu nada. Aí Caralho. ele chegou bufando na autoescola lá e foi contar pra gente. A gente começou a dar risada, rachar o bico, zoar ele. Aí essa aluna a gente apelidou ela de Socorro. Aí quando ela chegava, e aí Gilson? Ó, caguetei o nome agora, hein? E aí Gilson, vai dar aula pra Socorro? Ele Caralho. ficou marcado, mas tem várias histórias. Nossa, e a parte mais legal de você trabalhar com o público é essa construção que a gente faz, né? Com Doideira. os alunos e quando eu tive essa passagem, eu peguei inúmeras histórias também muito engraçadas que marcaram, né, a história da passagem na autoescola e não somente na autoescola, né? Porque a gente faz essa construção realmente aí para ter essas histórias aí que a gente passa, né, no dia a dia, cotidiano. Ah, eu posso falar pra você que eu aprendi muito ouvindo as pessoas, sabe? Porque assim, eu já chorei com aluno na autoescola, no carro, ouvindo, cada um tem uma história, né? Eu já chorei, já dei risada, já fiquei triste, já fiquei bravo, já vivenciei várias coisas. E é assim, faz parte, né? Que é o contato que você tem ali com um aluno ali, às vezes na autoescola tinha aluno ali que ia para fazer aula, a pessoa às vezes não estava nem querendo aprender a dirigir. É uma pessoa muito solitária, sozinha ali, Certo. não tem contato com ninguém. Às vezes a pessoa ia ali para a autoescola fazer aula mais para conversar. Sim. Pra Poder desabafar. trocar uma ideia, fazer uma amizade ali, de É repente. exatamente Sim. isso. E acontece isso muito em consultório médico, Sim. aquelas senhorinhas que vai ali e fala que tá doente, não tem nada. Às vezes ela tá indo ali para conversar, para desabafar, para Certo. ter alguém para ouvir ela. O diálogo, né? Sim. Trocar uma ideia é o diálogo. Trabalhar com o público é desse jeito, é doideira. Michael X que também teve, ele está compartilhando somente uma parte, né, de profissões, mas você percorreu muitas profissões também, né? Inúmeras, então, assim, eu comecei... de distintas, né, na verdade. Então, eu comecei, cara, tipo, a trabalhar, tipo, eu me considero que eu comecei a trabalhar até um pouquinho mais velho, porque eu tive uma dificuldade em arrumar trabalho na adolescência, porque na época que eu tinha 16, 14 anos, entrou uma lei nova onde o menor não podia trabalhar. E aí criou uma confusão, Certo. uns falavam que podia, outros... A lei não deixou claro, né? Certo. Então, na verdade, era a transição, podia trabalhar o menor, mas era menor aprendiz. Mas era uma coisa que estava começando ali. Então isso me atrapalhou muito, porque eu não conseguia nenhum serviço em carteira registrado, eu não conseguia. Então eu tinha muita dificuldade. E o meu primeiro trabalho que eu consegui com 18 anos. Já os meus colegas começaram a trabalhar com 14. Nessa época você usava o Alckmin? Não, Alckmin Andava. Discman. era o Discman. Discman. Tanto é que meu primeiro salário eu comprei um Discman pra mim. Discman. Eu comprei tinha no Shopping da Lapa, aqui na região Zona Oeste, tinha a loja do Gugu, mano. Nossa, E aí, meu primeiro salário, eu fui lá nessa loja,
Eu vi um Discman, eu acho que eu tenho esse Discman até hoje guardado. Legal. Era um azulzinho. Você lembra que na época de Discman tinha uns modelos que eram O anti-impacto, meu era assim. que era da Pioneer, né? Aiwa. O meu era, se eu não me engano, era Sony ou era Aiva, não me engano. Foi meu primeiro, tipo, primeira aquisição. Puta, foi muito legal, mano. Da Primeiro hora. salário ali, fiquei muito legal. Então eu comecei a trabalhar como promotor de vendas. Aí de promotor fui para promotor, vendedor, aí depois representante comercial e depois fiz alguns serviços freelance em distribuidora, tudo nessa área de vendas, né? Certo. Aí trabalhei como promotor fixo dentro do Atacadão, fiz representação do refrigerante Dolly, depois lá dentro passei por refrigerante Convenção. Nessa distribuidora eu fazia a representação do chocolate Rushers, de uma linha, né? Depois eu entrei numa empresa de ração, e dessa empresa de ração eu rodei São Paulo inteirinho, que a gente já conversou. Sempre engajado com o público, É, assim, nessa na cadência do público. Na área de promoção. Aí da área de promoção, minha última empresa eu trabalhei na Ambev, entrei lá como auxiliar de marketing e depois passei para vendas. Foi uma experiência boa de empresa multinacional, né? Só que assim, não me adaptei, não queria mais. Certo. Depois fui para uma metalúrgica na Anhanguera, que era fazia peça para carro. Trabalhei também com transporte, trabalhei de ajudante, eu fazia o roteiro do motorista, tudo no guia. Na época. Fazia tudo Sim. no guia, não tinha GPS. Onde foi aprendendo as ruas, as localização geográfica, Agora imagina foi você ficando mais fazer ligeiro. Agora imagina você fazer um roteiro de 20 endereços no guia. Tudo certinho, Nossa, marcado, planejado. Eu era rápido ainda, eu fazia em 1h30. Isso. Pensa, 1h30 parado só para fazer um roteiro. Olha quanto tempo que você perdia ali. Mas fazia, e não era qualquer um que fazia esse tipo de coisa não. E minha última empresa que eu trabalhei na área foi de vendas, foi a Ambev, né? Mas já fiz bastante coisa, já entreguei até folheto na rua já, quando eu era moleque. Sim. Eu arrumava trampo registrado, até bico. Já trabalhei na eleição também. Na eleição, foi legal. Ganhava lanchinho, né? Pouco mortadela, ou presunto e queijo. Ganhava xingamento também. Nego xingando. Não podia fazer boca de olho, acho que nem pode ainda. Ainda ficava com medo de ser preso ainda. Mas já fiz de tudo um pouco, hein, mano. Fiz Pô, que legal. coisa. E hoje como é que você enxerga, por exemplo, assim, uma pessoa que... Como que eu enxergo? Com os olhos. Uma pessoa assim, Michael X, que o adolescente da atualidade, assim, ter fixado somente em uma determinada profissão e levar a vida, tipo, um período muito longo somente naquela profissão. Você acha que ela vai ter mais dificuldade para se desenvolver? Ou você acha que não tem, assim, nenhuma relevância referente a isso, sim? Ah, não sei, cara. Comigo, eu gosto de falar de mim, né? Não gosto de falar... Não, sim. Mas na sua visão, assim, por Então, você acha que se você tivesse feito, então, vamos colocar assim, Michael X tivesse seguido só uma carreira de uma empresa durante 30 anos, como que seria Michael X hoje, não ter passado em várias empresas e pegando um pouquinho de habilidade de cada uma delas, assim? Ah, cara, eu gosto de desafios, Tá no teu sangue, então, desafiar. eu gosto de fazer coisas novas. Mas, assim, hoje, eu tô com 40 anos, né? Hoje eu não gosto muito de ficar mudando muito, né? Eu gostaria de continuar na área de educação no trânsito. Mas essa área está cada vez mais difícil, né, de atuar. Está cada vez mais complicado por N fatores, né? Então, mas eu me encontrei pessoalmente e profissionalmente trabalhando na área de educação no trânsito, sendo como instrutor. Hoje eu faço o que eu gosto e o que eu amo, né? Eu gostava de ser vendedor, promotor de vendas, eu gostava. Gostar é uma coisa, amar, se identificar é outra, Sim, né? claro. Então, mas tudo que a gente
das nossas experiências, né? O que a Exatamente. gente vivenciou nesse passar do tempo, né? Vamos nos moldando de acordo com cada passagem Sim. de É igual eu lugares, falei, situações. quando eu trabalhei de motoboy, eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei experiência, eu ganhei conhecimento. Dinheiro, tipo, sucesso financeiro como um motoboy, Sim. tô falando eu, Michael, porque eu também estava aprendendo, então Claro. eu não ganhei financeiramente, mas eu ganhei profissionalmente, eu ganhei experiência, aprender a lidar com o trânsito, né? Porque o trânsito de São Paulo ele é muito agressivo, ele é brutal, né? Então eu aprendi a lidar com o trânsito de São Paulo, né? Legal, E bacana. Não, bacana. Michael, última pergunta aqui para você dar um feedback pra gente. Que tem esse envolvimento, né, que a gente está debatendo sobre as habilidades construídas. Então, por exemplo, assim, se fosse Michael X respondendo, né, diga. hoje, faculdade ou experiências profissionais na prática construídas durante uma vida? Cara, tipo, essa é uma questão muito complicada. Pra mim, pra eu, né? Pra mim é muito complicado isso, porque assim, na verdade eu nunca fiz curso superior, né? Eu optei em fazer curso técnico. Certo, Por quê? Porque eu sempre fui uma criança, um adolescente muito preguiçoso. certo. Na questão de estudo, o nosso método de estudo, tipo, o ensino médio nosso, tipo, ele não me atraía. Tipo, nunca fui apaixonado em estudar. Num específico, assim, de Tipo, me área. incomodava, sabe? Tipo, eu não me atraía em nada. Quando eu fui fazer os meus cursos técnicos, depois que a gente terminou o ensino médio, tipo, quando eu fui fazer os meus cursos que eu me interessei em estudar, entendeu? Profissionalizante. Mas aí Michael, optei em não fazer uma faculdade, curso superior. Eu optei em fazer cursos técnicos. Então, pra eu foi bom. Foi Certo. muito bom. Foi ótimo. Mas se for hoje, se pedir um conselho pra mim, eu falo, cara, você quer fazer uma faculdade? Faça. Conhecimento é tudo. A única coisa que não vão tirar de você é conhecimento. Mas só que também não adianta ficar se iludindo, eu vou fazer faculdade, eu vou me dar bem, eu vou ficar rico. Não tem nada a ver, cara. Tem muito cara que tem ensino médio e se deu bem pra caramba na vida. Só que estudo é ótimo, é maravilhoso, né? Sim, claro. Só que eu não posso falar porque eu não fiz curso superior, né? Embora eu tenha 2 irmãos formados em administração, só que pra mim não surgiu interesse, entendeu? Mas às vezes eu olho para trás e eu falo, cara, eu deveria ter feito uma faculdade de veterinária aí, que eu amo animais, né? Pô, legal. Eu acho que eu tinha me dado bem se eu tivesse feito uma faculdade de veterinária, né? Esses dias mesmo eu tava conversando com a minha mãe falando sobre isso, né? Legal, bacana. Conversando com a minha namorada também, falando, porra, hoje eu falo, mano, tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que eu faço bem pra caramba. Eu acho que se eu tivesse feito faculdade de veterinária, eu acho que eu tinha sido um ótimo veterinário. Bacana. Mas aí sou um ótimo instrutor, eu acho. Com certeza. Michael X, então galera, quero agradecer, Michael X, muito obrigado, viu? Opa, obrigado vai aí, Corinthians. obrigado aí Tamo pela junto. participação. Michael X, ele é atualmente instrutor para pessoas habilitadas, pessoas que querem um desenvolvimento no segmento de trânsito, né? Principalmente pessoas que têm passagem pela autoescola e quer realmente pegar habilidades aí na construção prática, que é uma das coisas primordial aí para quem quer se desenvolver. Beleza? Eu vou deixar tudo aí, se você precisar, o serviço dele, Michael X, excelente instrutor aí em São Paulo, é só contactar aí, beleza? E se inscreva no nosso Pobrecast, fico muito grato aí a todos, compartilha com seus amigos, estamos aí na jornada de histórias. Um grande abraço a todos, valeu e tamo junto.